E agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto para falar sobre saúde. E o tema interessa nós mulheres, porque nós vamos falar sobre a hiperemese gravídica. Sabe o que é isso ou não? Muitas mulheres até passam por isso, mas só descobrem depois. O problema causa vômito em excesso durante a gravidez. E o assunto veio à tona porque a duquesa de Cambridge, a Kate Middleton, está passando por isso agora, na terceira gestação dela. No Brasil, a doença é rara, afeta cerca de 100 mil mulheres por ano e o diagnóstico deve ser feito por um médico. E justamente é sobre este assunto que nós conversamos agora no quadro Saúde da Mulher. E para conversar com a gente, entender os sintomas e o que é esse palavrão todo aí que a gente fala, hiperemese gravídica, fica todo mundo assim, né? O que seria isso? Causas e sintomas dessa doença. Recebemos o médico ginecologista e obstetra, Dr. Giovanni Ventura. Boa tarde, Dr. Giovanni. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Dr. Giovanni, não é uma doença assim tão comum, né? Até o Dr. Giovanni atende as gestantes, mas ela ocorre, né? O que seria essa hiperemese gravídica? A hiperemese gravídica, como já diz o próprio nome, hiperêmese, né? É uma grande quantidade de vômitos em excesso, obviamente, que isso chega a provocar alguma alteração na perda de eletrólitos e nutrientes da gestante. Isso normalmente ocorre no início da gestação, por volta aí até do terceiro até o quarto mês, em alguns casos, mas na maioria das pacientes elas conseguem ser controladas e não há necessidade de uma internação e é feito um controle com medicação e com orientação dietética, em questão de comportamento nutricional, tá? Mas nesses casos em que ocorre uma depressão muito grande, uma perda de eletrólito, perda de peso, uma queda no estado geral da gestante, talvez às vezes exista a necessidade da internação, que é o caso que aconteceu com a nossa duquesa de Cambridge, né? Como diferenciar os enjoos, que são, vamos dizer, né, não são normais, são comuns ali no começo da gravidez, de uma hiperemese gravídica? Os enjoos eles até são normais, né, durante o início da gestação, porque na verdade há uma alteração hormonal bastante importante durante todo o início da gestação. E as taxas hormonais, quanto mais altas elas estão, mais difícil fica a questão da digestão, o estômago demora mais para esvaziar, então por isso que os enjoos no início da gravidez são mais comuns. Essas pacientes têm uma taxa hormonal mais alta. Então, assim, aquelas pacientes que tiverem enjoos, tiverem alguns episódios de vômitos e que ainda conseguirem usar medicação via oral ou às vezes com algumas medidas como um alimento mais geladinho, alimentação fracionada, conseguirem controlar e não perder peso, ok. Isso seria uma hiperemese, um enjoo leve durante a gravidez. Agora, as gestantes, como a gente comentou anteriormente, que começam a perder bastante peso, tem queda no estado geral, não conseguem nem sequer tomar a medicação, deve procurar, obviamente, o seu obstetra para fazer uma análise mais apurada disso. Entendi. Quando já não resolve daquele método tradicional, ou seja... Exatamente. E a primeira refeição ali pela manhã é a mais difícil, né, doutor Giovanni? Isso, é a mais difícil até porque, na verdade, você passa um grande período de jejum. E às vezes para essas pacientes a gente orienta que durante a madrugada ela faça um lanchinho. Ai, que delícia estar grávida e fazer lanchinho de madrugada. É verdade, porque justamente o período muito longo de jejum, quando a gestante vai fazer a sua alimentação, ela enche às vezes muito esse estômago. Que já está pequenino, né? Exatamente. Ele já está diminuindo, ele cada vez vai ficando... E a digestão está cada vez mais retardada, mais dificultosa, então assim ela vai ficar... vai sentir muito mais inchada e aí, obviamente, vai dar uma sensação de náusea muito mais rápida. Entendi. Então, até tem alguns ditados que dizem assim, que as gestantes elas têm que se alimentar como marinheiros, né? Sempre várias vezes e de pouquinho, sem muita água dentro das refeições, para não ficar balançando muito e dando muito estímulo de náusea. Interessante, interessante. Então, tem como a própria mamãe conter ali com a alimentação, para ter menos enjoo, menos vômitos, né? Sim. Doutor Giovanni, essa hiperemese gravídica, especificamente ela, os enjoos, eu não sei se acontece também, mas às vezes não fica só até o terceiro, quarto mês, não. Às vezes prossegue, né? Em alguns casos. São casos mais raros, mas tem algumas pacientes mais sortudas aí, digamos que elas vão até o fim da gravidez tendo esses enjoos. Em algumas delas, hoje, como nós trabalhamos muito mais com pacientes também com indução de ovulação, pacientes que fazem fertilização,
usam hormônios para associar, de acessório durante a gravidez, e aí essas pacientes têm uma maior probabilidade de desenvolver essas náuseas durante toda a gestação. Ah, então entendi, porque na verdade achava o contrário, que quando era assim já programado, acontecia o contrário de não ter tanto. Não, porque a gente está suplementando mais hormônio, além do que ela produz, para que a gente não corra o risco dessa perda, né? Já que está sendo induzida. Entendi. O bebê é prejudicado durante a hiperemese gravídica? Não, o bebê... Ou poderá ser? Se a gente tiver uma desnutrição severa da gestante, aí a gente a gente pode ter uma alteração desse desenvolvimento embrionário. Mas, de um modo geral, é muito difícil, porque a reserva energética da mamãe, normalmente, a gente vive num país em que, felizmente, pelo menos a grande parte tem uma questão nutricional boa, então para chegar a esse extremo é bastante difícil. Pode ocorrer, em alguns casos, da mãe estar com hiperemese gravídica e vir junto uma leve depressão por causa disso? É bastante comum, porque as pacientes elas começam às vezes primeiro porque não conseguem se alimentar, não tem uma qualidade de vida muito legal, e aí obviamente pode entrar num processo depressivo junto com isso. Tanto que, às vezes, em alguns casos, o antidepressivo faz parte do tratamento. Ah, é? Né? Então, assim, existem algumas linhas de tratamento para você realmente diagnosticar o que a gente precisa para auxiliar essa gestante, né? E a gente sabe que, no caso até mesmo da Duquesa, eu tive a oportunidade de ler, que ela teve nas outras gestações também. Então, as pacientes que já tiveram em gestações anteriores, abriu o olho para gestações futuras. Ah, entendi. Da mesma forma, pacientes que têm já problemas gástricos diagnosticados, têm um fator de risco maior para uma gestação. Mas pode ocorrer só em uma, mas quem já teve Exato. tem Abriu propensão o olho, ter. exatamente, porque a gente pode ter uma E nova. nesse caso, por exemplo, já tive na primeira, tive na segunda, vou ter um terceiro filho. Tem como evitar isso tomando alguma coisa antes ou não? Não, a gente, na verdade, faz uma série de orientações dietéticas, né? Evitar alimentos muito quentes que fazem uma vasodilatação, estar sempre se alimentando de 3 em 3 horas, evitar a quantidade de muitos sucos, porque o suco você bebe em grande quantidade, porque ele é alimento. Então, exato. assim, está sempre comendo poucas coisas em vários momentos durante o dia. Manter sempre esse estômago. Né? Exatamente. Evitar frituras, eu acho que isso também. Frituras, muito, né? As gorduras de um modo geral, os gaseificados também, carboidratos em excesso. Né? Tudo que for, na verdade, em excesso é um grande problema. Já né? vai começando um processo que depois continua. Depois é porque não tem tempo para comer. É verdade, é verdade. Obrigada, doutor Giovanni. Seja Ótimo. sempre bem-vindo aqui no Ver Mais para conversar com a gente. O doutor já falou de um outro assunto interessante também, que era aí o câncer do colo do útero. Me disse umas coisas legais que eu acho que já vai render uma outra entrevista. Ótimo. Seja sempre bem-vindo. Obrigado.